que meu conhecimento, ainda bem que eu preciso muito longe, só que é uma satisfação muito grande sempre estar aqui, né? É a segunda vez que eu já venho dar palestra aqui, sou um espírito talvez mais jovem que a gente tem noção da nossa religião, mas a gente percebe a boa energia que tem nesse lugar, né? Essa luz que ela falou, e a falou de mim, posso expandir para todos vocês. Eu vou falar para vocês hoje um pouquinho sobre fé e razão. Tá aqui, fé e razão. Embora essa placa explique que fé é para um lado e razão é para o outro, eu vou tentar provar para vocês que isso não é verdade. Vou mostrar alguns fatos, algumas considerações, para mostrar que talvez uma seja dependente da outra, não interdependente. Não existe fé sem razão e não existe razão sem um pouquinho de fé. Bom, tem um fato recentemente acontecendo, um fato inédito. Desde a história da sociedade humana, sempre os religiosos, bom, eu vou falar sobre religião só para me ter uma ideia, tá? Quem é que aqui se considera espírita, como religião, espírita? Levante a mão. Considera-se espírita já, tem isso como crença religiosa, né? Quem é que é católico? Tem isso como crença religiosa. Quem é que é isso? Quem é evangélico? Tem mais alguém aí? Então, o resto é tudo ateu. O senhor é católico? Você é ateu? Não, eu diria em cima do muro, nem do lado nem do outro. Nós estamos em transição entre o católico e o espírito, espírito e o católico. Na verdade, nos tempos de hoje, nós estamos em transição direta. A gente conhece gente que já foi para o evangélico, voltou para o católico, vem para o espírito, né? As pessoas que ficam... É transição, mais ou menos o que eu já falei. Mas desde a história, do início da história da civilização humana, sempre os religiosos, é por isso que vocês têm uma crença, todos vocês têm uma crença, né? Sempre na história, o homem necessitou de crenças. Tudo que ele não conseguia explicar de uma forma lógica, dentro do seu convívio diário, ele jogava isso como uma coisa transcendental, sobrenatural, né? Mesmo que fosse uma religião, uma religiosidade primitiva. Mas ele sempre teve essa consciência. Se você puxar lá para a época bem primitiva, nós tínhamos aquele Deus tribal, né? Então, se você participa de uma tribo que vivia perto do mar, perto do lago grande, você normalmente era pescador. Você tirava as suas necessidades todas do mar. Então, naturalmente, você tinha como Deus um pescador. E não raro você representava esse Deus como um grande peixe. Essa é a nossa visão de divindade. Quando você participava do grupo de caçadores, você com certeza tinha um Deus que você considerava caçador. Se você era uma tribo guerreira, o teu Deus era guerreiro. E assim por diante. Era uma, vamos dizer assim, uma religiosidade primitiva, mas sempre existiu. Sempre nós tivemos essa noção. Embora, né, e isso foi se adaptando com o tempo, foi aparecendo aquelas pessoas que chamam-se de guru ou pajés em determinadas tribos, que tinham, vamos dizer assim, as costas quentes com a divindade. Até hoje existe, né? Aquelas pessoas, então, se faltava peixe, eles procuravam essas pessoas para que eles fizessem rituais, para que esse Deus mandasse peixe. Se faltasse chuva, eles procuravam esses pajés, esses gurus, para que eles fizessem esses rituais e mandassem chuva. E assim por diante. E isso até hoje existe, né? Então tem pessoas que ainda vivem essa mesma religiosidade tribal. Pessoas que às vezes, egoístamente, pensando em você procura esse tipo de pessoa para realizar algum desejo que você sente necessidade. Às vezes para aumentar o lucro da empresa, às vezes para procurar um emprego bom, passar no vestibular, encontrar o amor da sua vida. E ainda a gente até paga para fazer isso. São uma religiosidade ainda tribal, tá? Mas sempre existiu. Isso sempre foi, durante toda a história, sempre existiu. Os homens sempre foram religiosos, tá? E existe também, senhores, os ateus, que eu falei aqui, né? Os ateus, o que são os ateus? São as pessoas que não acreditam num ser superior, no Criador do todo. Tá? E tem também, ou seja, não acreditam em Deus. Tá? Resumindo, não acreditam em Deus. E tem os materialistas, que não acreditam em nada além da matéria. Nada que a ciência não comprove, para eles não existe. Tá? Nem todo ateu é materialista. Existem ateus que não acreditam em Deus, mas acreditam em algo mais. Acredito que existe alguma coisa além da matéria.
Mas todo materialista é ateu. Sempre. Ao longo da história, esse número de ateus nunca subiu muito. Em determinadas situações onde a humanidade passou por dificuldades coletivas, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, cataclismas fortes, que aconteceu no Japão, o Haiti, por exemplo, existe, digamos assim, um esfriamento. As pessoas acabam caindo em descrença, por que Deus não abandonou? E passam então a não acreditar mais na divindade. Mas são pequenos casos. Normalmente, o número de ateus fica nessa faixa aqui, 0,9% da população mundial. O restante, todos acreditam em Deus, acreditam em uma entidade superior. Esse é um número insignificante. E, inclusive, achava-se também que com a tecnologia, o aumento da tecnologia, também haveria um resfriamento das religiões. Não é o que está acontecendo. O número de religiosos continua constante. A ciência evolui cada vez mais, mas o número de religiosos continua igual. Também, e aí é o que eu quero dizer com esse fato interessante que está acontecendo. Um ateu, normalmente, gente, ele é, segundo estatísticas, um homem, a grande maioria, já de meia idade. Nunca houve grande quantidade de ateus jovens, crianças, claro, fora aqueles que já nascem dentro de um berço ateu. Mas nunca houve crianças e jovens ateus. Normalmente são pessoas que nasceram em âmbitos religiosos, se desiludiram com as religiões com o tempo e acabaram depois se tornando ateus. Certo? E no censo americano, nesse último censo americano, eles constataram um dado fantástico. O dado é o seguinte: houve um aumento de 6% das pessoas que se consideram ateus entre os adolescentes. Por que será? Hoje, os adolescentes já estão descrentes de religião. Bom, existe um outro estudo também, para mim chegar e tentar mostrar isso para vocês, sobre a necessidade do homem de ter uma religião. A necessidade de ter uma experiência espiritual. E o que aconteceria se não houvessem religiões no mundo? Não existissem religiões. As religiões sempre foram muito atreladas à moralidade. Historicamente é assim que funciona. Então o fato de você ter uma religião facilita com que você adquira valores morais. Tanto é que você chega até sinônimo, né? Moral cristã, moral evangélica, moral religiosa. Né? Então você ter uma religião facilita você adquirir valores morais. Mas pensem bem, será que hoje em dia ainda é necessário nós termos uma religião para nós adquirirmos valores morais? Nós sermos solidários pelos homens? É necessário? Hoje em dia não. Você participar de uma religião para adquirir valores morais? Será que é? Não. Você pode ser uma ótima pessoa e estar até. Não existe mais essa vinculação tão forte. Mas se nós voltarmos aí a 1000 anos ou 2000 anos na época de Jesus, em que o homem era mais rude, em que se resolvia tudo na base da faca, né? Na base do corte, na base da briga, na base da força, esse homem não temia o semelhante. Ele não se preocupava com o seu semelhante. Ele só temia uma coisa. O que ele temia? Deus. E aí surgiram as penas eternas. Quanto mais você criar penas para esse homem, mais você intimida ele. E assim as religiões foram se pautando em penas futuras. Certo? E aí foi fazendo com que esse cidadão fosse cada vez mais se preocupando com a vida dele após a morte. E à medida que ele se preocupava com isso, ele começava a fazer o bem. Ele mudava o seu conceito de mal para o bem. E aí as sociedades foram adquirindo valores morais. Galgando valores morais. E aí eu preciso... Então, na verdade, o que aconteceria se não existisse nenhuma religião no mundo? Haveria um aumento expressivo do mundo. E é lógico, pense bem, o que eu tenho a ver com o pessoal lá da África
se eu estou muito bem tranquilo morando aqui em Palavras? Por que nós temos que ter essa consciência? Então, não. Vou deixar meus prazeres, minha satisfação, vou deixar minha tranquilidade na vida, vou me preocupar com os animais? O que nos traz tudo isso? Religião. Religião é muito importante. Não interessa se você é católico, se é espírita ou evangélico. Ser um bom católico, ser um bom espírita, ser um bom evangélico. Isso vai te dar retorno. Então, eu preciso explicar mais uma coisinha para mim chegar onde eu quero. Eu vou falar sobre a colonização dos Estados Unidos. Super rápido. Quando os Estados Unidos foram descobertos, demorou um tempo até que iniciou-se a sua colonização. Criou-se 13 colônias e lá por volta do meio do século XVII começou a haver a emigração de colonos para a América. Basicamente, esses colonos vieram fugidos. Vamos usar a palavra bem correta. Porque havia uma perseguição religiosa na Europa. A Igreja Católica era muito forte e tem aquela situação que se diz, né, na cruz ou na espada, né? Se você não é católico na cruz, não aceita a cruz, espada. Assim eles fizeram e as religiões foram se tornando, se alastrando cada vez mais. Mas já existiam os luteranos, os protestantes, os anglicanos, os puritanos, que eram todos protestantes. E esse pessoal começou a ser discriminado ao ponto de haver, inclusive, guerras entre protestantes e católicos, principalmente dentro da Inglaterra. E esse povo fugiu da Europa e veio para a América. Você imagine só, com a vontade de exercer de forma liberal as suas religiões. Essa era a ânsia deles. Eles queriam exercer de forma liberta. Eles queriam exercer, eles queriam aplicar e queriam crer em quem eles quisessem. E aí, quando os Estados Unidos veio a ter ser independente, em 1776, houve criação de alguns dispositivos dentro da Constituição americana para garantir isso. Para garantir que aquele povo tivesse liberdade. E eu trouxe alguma coisa, e vocês podem ter base, mais ou menos, que é muito parecido com a nossa Constituição. Os valores que nós temos lá, em termos de liberdade religiosa, é parecido com os valores que nós temos no Brasil. A primeira dela, para garantir liberdade total, é a isenção de imposto. Muito criticado. As pessoas criticam por que as religiões têm isenção de impostos. Por que as igrejas têm isenção de impostos? É assim, infelizmente, nós somos humanos. E alguns espertinhos acabam lavando dinheiro dentro da igreja. O mundo inteiro se lava dinheiro dentro da igreja. Porque não paga imposto. Porque não tem como se dizer quanto essa igreja arrecadou. Então, há uma lavagem muito grande de dinheiro. Mas é importante, sim, que exista a isenção de impostos para as religiões. Por quê? Porque imaginem só, se a grande bancada de deputados fosse apenas católica, e se você pudesse mudar uma lei, eu sigo católico porque é o que mais tem, né? Se eu pudesse mudar uma lei, se eu pudesse avançar com que os espíritas pagassem mais impostos, eu ia cercear, ia dominar a condição deles se expandirem. Assim os evangélicos, assim outros amigos pentecostais, como vocês quiserem. Então existe uma diferença. E é importante, então, que exista a isenção de impostos. Correto? Beleza. Segunda coisa que eu trouxe para vocês, segunda cláusula importante, que tem na Constituição americana e que também tem na brasileira. A utilização do espaço físico de uma igreja de acordo com as suas crenças. Assim, se eu colocar as minhas mãos sobre as mãos dela aqui nas praças públicas, na rua, dizer que eu estou curando ela, eu estou exercendo prática ilegal da medicina. Mas se eu fizer isso dentro do centro espírita ou dentro de um templo carismático católico, tudo bem. Entenderam? Legalmente possível. Correto? Se eu matar uma galinha em praça pública, eu sou capaz de ser lixado. Um gato, coisa parecida. Se eu fizer isso dentro de um culto africano, perfeitamente legal. Então, dentro do nosso espaço físico, você pode exercer de maneira que você quiser a tua religião. Se dentro da tua religião diz que você apedreja uma mulher adúltera, nós podemos colocar uma mulher naquele canto e encher de pedrado, desde que seja aquilo. É assim que funciona. Tá? Outra coisa, existe a liberdade de divulgação de ideias de ações, ou seja, publicações. Escrever livros, divulgar CDs, palestras, você pode fazer o que você quiser para divulgar a tua crença e colocar no mercado para vender. Livre mercado para todo e qualquer material religioso. Se você quiser botar aí um perfume que Maria Madalena usou
e você acreditar nisso e colocar no mercado e alguém comprar, tudo bem. Entenderam? Existe essa liberdade. Ninguém vai ridicularizar nem proibir de você vender ou não e vão retirar do mercado. Tá lá. E é liberdade para a gente fazer isso. Ok? Existe também a última, tem muitas, mas as que me interessam são essas, por isso que eu trouxe essas. Outro, direito ao proselitismo, pregação. Proselitismo é... O que é proselitismo? A doutrina espírita não aceita proselitismo. Proselitismo é você convencer alguém que a tua religião é. Mas existe dentro da Constituição esse direito. Por isso que às vezes é direito de alguém bater às 7 horas da manhã de domingo na tua porta de casa e tentar convencer você de que o mundo vai acabar, né? E que se você não se converter à religião deles, você não vai ser salvo, né? E assim por diante. E não adianta, 2 horas falando para você e você não pode chamar a polícia. É lei. Tá bom, já deu? Isso é lei. É perfeitamente legal fazer isso. Se vocês quiserem fazer, fiquem à vontade. Vai por aí divulgando até essa religião de vocês. Tá bom. Baseado nisso, um grupo de pessoas nos Estados Unidos se sentiu discriminado. E foi até a Corte Americana, a Suprema Corte Americana, pedir para que eles tivessem o mesmo tratamento que todas as religiões dos Estados Unidos. E a Suprema Corte diz então o seguinte: se vocês querem ter o mesmo tratamento, fundem uma religião, porque vocês por enquanto não têm uma religião. E eles fundaram. Eles fundaram uma religião ateísta, os ateus, para pregar o ateísmo. E eles deram um nome sugestivo: Igreja do Grande Monstro do Espaguete Voador. Vou falar em português. A Igreja do Grande Monstro do Macarrão que Voa. E aqui está o grande divindade macarrão que voa. Olha que é bonito, tem malinhos. É tudo massa da Mari. A Mari faz massa no macarrão, entendeu? Criando o universo. Olha que maravilha. E aqui está o grande monstro do espaguete voador apresentando ao mundo, dentro do seu livro sagrado, as suas mensagens sagradas, a sua palavra sagrada, que não pode ser contestada. E aqui está o batismo dentro da igreja do grande monstro do espaguete voador. Podem perceber que tem um ritual de batismo, e esse cidadão que está sendo batizado está usando um chapéuzinho aqui, ó. Sabe o que é isso? Isso é um escorredeiro, não? Esse escorredor de macarrão é que identifica eles como membros dessa igreja, correto? E ele está usando um escorredor de macarrão. Isso é sério, gente, não estou brincando. Não estou trazendo isso para você por brincadeira. Aqui tem um afresco do grande monstro do espaguete voador. Aqui tem uma festa, isso está virando febre entre os jovens nos Estados Unidos. Está virando febre. Tá? Aqui você vê uma festa, ó, de certeza uma festa junina, uma coisa parecida, com a decoração do grande monstro do espaguete. Aqui tem um bolo em comemoração ao Dia Internacional da Igreja. E eles agora estão entrando com um pedido para que eles consigam fazer com que esse dia seja internacional e seja feriado. Porque eles dizem o seguinte: se os católicos podem ter os feriados deles, os protestantes podem ter os feriados deles, os evangélicos, os muçulmanos assim por diante, por que eles não podem ter o feriado deles? Perfeitamente. Né? Aqui tem uma tatuagem de um jovem que já colocou na perna, o grande monstro do espaguete voador. E esse cara é legal. Esse cara foi tirar carteira de motorista nos Estados Unidos e ele queria usar o escorredor de macarrão para mostrar que ele é membro da igreja. E as autoridades de trânsito americanas não deixaram. Não, peraí, isso aí é bagunça, está virando bagunça. E ele foi diretamente na justiça americana, pediu o direito de tirar foto da carteira de motorista usando o escorredor de macarrão. Daí a foto dele. Por que ele ganhou? Sabe o que ele alegou? Ele alegou o seguinte: os árabes, os muçulmanos podem fazer a carteira de motorista usando turbante. Os
rabinos podem fazer carteira de motorista usando o kippah. Por que que eu não posso fazer carteira de motorista usando o kippah? O crucifixo, exatamente, o crucifixo é isso que nós falamos. Os católicos fazem o crucifixo, é o que identifica eles como religiosos, como cristãos. Né? Posso fazer uma pergunta? Mas eles estão ironizando a religião alheia, tá? Eles estão querendo mostrar que tudo é igual. Entendeu? E eu vou chegar aí. Mas eles estão exatamente fazendo isso. Isso é uma ironia. Né? Isso é um sarcasmo. Oi? E por que o macacão? Segundo Deus, Então, é uma criação deles lá, talvez. não tem nada dentro. Não sei dizer. Pensa, né? Eu pesquisei nos sites, tem muitos. Olha, gente, só para vocês terem uma ideia disso. Isso aqui não é brincadeira. Ó. Isso aqui é uma placa, então, como Michelangelo pintou na Capela Sistina, né? Tocado por ser um macarrão sagrado. Então, aqui a mão de vinho. Se você também foi, espalhe a palavra, compartilhe. Eles já estão, inclusive, no Brasil. 54 países eles já estão. Eles têm vários sites, pesquisem, dê uma olhada. Eu me interessei, fui curiosamente, fui olhando. Eles têm vários sites na internet. Eles têm culto oficial com legendas em 12 idiomas. 12 idiomas. E isso não é brincadeira, não. É sério. E eles fazem, gente, a caridade. Aí é o ponto em que a gente tem que começar a pensar. Eles fazem a caridade. Eles praticam a caridade. Eles patrocinam os Médicos Sem Fronteiras, já ouviram falar? Eles patrocinam programas de nutrição pelo mundo inteiro, na África, inclusive, bastante. Programas de projetos de proteção contra a discriminação religiosa e etc. Não tem patrimônio e não tem líderes, não tem ninguém ficando rico com essa religião. Tem no site, eu fui lá ver, uma contabilidade autoexplicativa, auditada e extremamente transparente. Você sabe exatamente o que eles têm. E aí eu trouxe mais uma coisinha para a gente indagar. Olha o que está no site deles sobre a oração. Durante seus 10 minutos de oração, 114 crianças morrerão de fome. 23 crianças serão escravizadas, 15 pessoas se suicidarão, 13 pessoas serão estupradas, e 10 pessoas serão assassinadas, e mais 3 pessoas morrerão em guerras. Agora diga-me, como ficar a oração? Chocante. Nós espíritas, assim, nós temos uma visão um pouco mais ampla do que é a oração. Tá? A gente tem uma ideia diferente do que é a oração, da conexão, do que ela serve, do que ela faz. Mas os nossos irmãos pentecostais, às vezes, passam 3 dias, e é isso que eles falam lá no site, adorando a um Deus. Eles têm que mostrar para um Deus que eles têm fé. Essa é a ideia, mostrar que você tem a fé. Você imagina, em 3 dias de adoração, será que se eles usassem isso em movimento de caridade, não seria melhor? Essa é a indagação que eles estão fazendo. Nós espíritas estamos muito tranquilos nessa situação, porque, segundo Chico Xavier, o próprio Chico já dizia, se o Kardec tivesse colocado lá no Espiritismo que sem o Espiritismo não há salvação, ele não seria espírita. Ele só foi espírita e trabalhou dentro do Espiritismo e se sentiu muito bem porque Kardec colocou lá, sem caridade não há salvação. É diferente. É diferente de você colocar sem a religião, sem a fé, sem a caridade. Tá? E aí nós passamos por uma outra pergunta, que eu vou fazer daqui. Para mostrar para vocês mais uma vez, isso aqui não é brincadeira, esse cara chama-se Richard Dawkins. Alguém já ouviu falar no Richard Dawkins? Já ouviram falar? Não. É que o Brasil lê pouco, esse é o problema. Esse Richard Dawkins, ele é biólogo, tá? E etólogo. E ele escreveu um livro chamado Gênio Egoísta, que, nada mais nada menos, comprova alguns fatos da teoria da evolução de Darwin. Sendo teoria, sendo evolução, é teoria já. E ele escreveu um livro comprovando coisas que agora já é cientificamente comprovado de acordo com o que Darwin escreveu. E esse livro concorreu ao prêmio Nobel, não ganhou, mas concorreu com esse livro aqui. Tá? E ele escreveu um outro livro, chamado Deus, um delírio, que virou um best-seller. Só para ter uma ideia, esse Deus, um delírio, que ele prova que Deus não existe.
Só para ter uma ideia, esse livro estava concorrendo esses tempos atrás, era o único livro que estava pau a pau com o outro. Já ouviram falar nesse livro, não? Não? Era o único livro que estava concorrendo a nível mundial contra um outro chamado, esse vocês conhecem, 50 Tons de Cinza. Conhecem esse? As mulheres conhecem. E concorrer com sexo, gente, um livro de religião, é bom. É que tem gente lendo, é que tem gente comprando. Quem está comprando? Jovens. Jovens que não estão satisfeitos com as religiões que nós temos hoje. E tem mais gente boa nisso. Tem cientistas, tem o Klaus Lawrence, que é um cosmólogo, que ele já ganhou o prêmio Nobel. Tem 4 outros prêmios Nobel, que eu não vou citar os nomes, porque não vou ficar falando sobre isso. Tem físicos, matemáticos, tem químicos, tem biólogos, tem muita gente boa que faz parte dessa religião. Que eles divulgam essa religião, eles buscam patrocínio, buscam doações e fazem a caridade pelo mundo. Será que eles estão certos? Ou estão errados? Tem muita gente boa. E aí é uma questão que eu ia perguntar. Se o seu filho não quiser ir para a escola, vocês deixam ele não ir para a escola? Não, né? Você obriga, né? Se ele disser assim, olha, eu não quero estudar física, eu não quero estudar biologia, você deixa? Ele pode, por acaso, lá na escola fazer isso? Ele tem que seguir todas as disciplinas, correto? Correto. Sabe quem que ele vai estudar lá? Esse pessoal. E esse pessoal aqui que ele vai aprender, com eles que ele vai aprender. E se ele não quiser vir no centro espírita, não quiser ir na missa, não quiser ir no culto, vocês obrigam eles? Para ouvir falar em Deus? Para saber quem é Deus? Como é? Não. É por isso que nós estamos perdendo nossos jovens para esse tipo de atenções. E vai chegar um momento na vida de vocês que o filho de vocês, o neto, sei lá quem, depois de um ano de faculdade, vai chegar e dizer assim, depois do primeiro ano de faculdade, eu posso provar que Deus não existe. E a pergunta que eu faço: vocês, a religião que vocês têm, a fé que vocês têm, a religião de vocês dá profundidade, dá propriedade, dá condições de você explicar e provar para eles que Deus existe? A religião sim, mas o conhecimento eu acho que... Você tem que convencer. Não, no caso sim, muitas pessoas, no caso, como eu falei, ela não tem o conhecimento suficiente para provar com o jovem, mas ele tem muito mais argumento para te rebater. É por isso que ele vai ganhar. É isso que eu estou querendo considerar, essa é a minha posição. As religiões nossas de hoje estão dando condições a nós de convencer o jovem assim. Não dá? Eu acho que a fé tem que ser sentida, né? Não tem como você pode colocar todos os argumentos da pessoa, mas é ela que vai decidir. Primeiro tem que admitir, né, você participando de uma doutrina, que Deus é a causa primária, você. E aí sim você tem argumento para tentar explicar ou defender, mostrando que Deus existe. Você se sente seguro, pai? Eu me sinto. Para você provar isso? Porque é por aí que eu vou andar. É por aí que eu vou andar. Eu não vou mostrar para vocês como é que vocês vão provar para o filho de vocês que Deus existe, mas vou dar um caminho. Essa é a minha ideia. O caminho está justamente onde eu comecei, na fé e na razão. Nós temos que parar de ter uma fé completamente distorcida que nós temos hoje. Nós temos que começar a ter uma fé racional. Essa que o marido falando. Antes de conhecer a doutrina, eu era uma pessoa que não tinha fé em nada. Apesar de vir da igreja católica, chegou num ponto que não me satisfazia mais. E daí eu procurei conhecer evangélico, né? Me juntei até saber como que era, vi que não era nada daquilo, e daí fiquei sem acreditar em nada, um bom tempo. E daí acabei dentro da doutrina por causa da dor. Mas por que a doutrina te segurou? Por causa da razão. Ela explica. Esse é o ponto. E aonde eu quero andar.
Quando Kardec publicou em 1857, no dia 18 de 1957, o Livro dos Espíritos, ele pouco falou no termo religião. Não falou muito pouquinho, ele usou a palavra religião. A ideia de Kardec era mostrar para as pessoas que a doutrina era dos espíritos, não era uma doutrina do homem. Essa era a ideia. Então ele criou uma filosofia. Ele foi muito pragmático nisso aí, ao ponto de que ele mudou o nome dele para não confundir com as obras que ele tinha antes. Ele era um cientista, ele era um homem da ciência. Ele sabia o campo abstrato que ele estava pisando, sabia o perigo que era, mas ele continuou firme. Ele andou por mal hoje, eu vou falar para vocês, por mais de mil locais onde estava acontecendo fenômenos espíritas. Ele fez as perguntas para mais de 1000 médiuns diferentes. Chegava em casa, constatava as perguntas, via se havia identidade e depois ele catalogava. Ele andou exatamente dentro daquilo que ele conhecia, ciência. Ele era um homem de ciência. Correto? A ideia dele, então, era formar uma doutrina. Doutrina. Essa é a ideia. Jamais ele quis criar uma religião. Porque as pessoas não gostam, os espíritas não gostam de se dizer que são religiões. Não, porque eu acho que eu sigo uma doutrina. Segue uma religião. Não uma religião. Eu, pelo menos, eu acho que eu sigo uma doutrina. Isso não é religião. Exatamente. Tem pessoas que seguem o espiritismo porque acham que ela é mais ciência. E tem pessoas que seguem o espiritismo porque acham que ela é mais religião. Cada um tem o seu conceito. Cada um segue. Mas Kardec se preocupou no princípio de não formar uma religião. De manter sempre andando junto com a ciência. Mas ele mesmo assim foi criticado. Foi criticado. Mas Kardec, só para vocês terem uma ideia, eu até trouxe o jornal e esqueci de falar. Para vocês terem uma ideia como isso é sério, essa questão de Kardec não querer criar uma religião, e dessa busca de Kardec deixar a coisa quanto mais explícita dentro do espiritismo. Teve um dia em que Kardec estava trabalhando no seu escritório e ele começou a escrever naquele gabinete do escritório dele. De repente, quando ele se abaixa a se escrever, ele escuta umas batidas. Ele chamou a atenção, lógico, uma batida forte, né? Deu uma passada, olhou, parou, voltou a escrever. Quando ele voltou a escrever de novo, mais batida. Ele se assustou, saiu, tomou uma água, voltou a trabalhar. Novamente tentou escrever alguma coisa, novamente batidas. Aí ele parou. E aí depois, no dia posterior, ele vai até onde estavam havendo alguns fenômenos na casa de um cidadão chamado Sr. Rodrigo, onde ele mais participou, digamos assim, ele teve mais conhecimento junto com o espiritismo. E ele vai perguntar para a médium que está recebendo a entidade espiritual por que isso está acontecendo. Então veja só, eu até trouxe o diálogo, senão eu ia esquecer. Ele pergunta assim: poderias me dizer as causas daquelas pancadas tão insistentes? Espírito, o espírito está falando através da médium. Era teu espírito familiar. Olha só, teu espírito familiar. Kardec, com que fim vinha ele a bater assim? Espíritos, queria comunicar-se contigo. Kardec, e o que queria ele? Espíritos, podes perguntar a ele mesmo, pois ele está aqui. Kardec, espírito familiar, agradeço pela ajuda. Quereis ter a bondade de dizer quem sois? Ele ficou curioso, eu acho que quem não ficaria curioso de saber se tem um espírito familiar ou quem era. Ele diz, o espírito diz: para ti me chamarei verdade. E todos os meses, durante 1/4 de hora, 15 minutos, estarei aqui à tua disposição. Kardec, ontem, o que querias tu? O que eram as batidas? E ele diz aqui, ó, espíritos, era sobre o trabalho que fazias. O que escrevias desagradava-me. E eu queria que parasse. Kardec, a vossa desaprovação era relativa ao capítulo que eu escrevia ou ao conjunto da obra, todo o livro? Espíritos, sobre o capítulo. Torna a lê-lo, reconhecerá os erros e os corrigirás. Isso faz nos acreditar o seguinte: será que foi Kardec mesmo que fez as perguntas dos espíritos?
Ou será que foram os espíritos que induziram Kardec a fazer as perguntas que eles queriam que fossem feitas, para que eles dessem as respostas que nós precisávamos e nós necessitávamos? Por aí a gente tem a seguinte situação: o livro dos Espíritos não é do homem, não é do ser humano, nem Kardec apenas foi um secretário, Kardec apenas foi um escrivão, mas a doutrina vem toda de lá. Então, se ela vem de lá, é porque ela é séria, porque ela tem uma mensagem a passar, ela chama-se o Consolador Prometido. Mas Kardec, mesmo assim, ele foi criticado, principalmente pela comunidade científica. Então, já em 1861, dia 15 de janeiro, ele lança o Livro dos Médiuns. Livro dos Médiuns, um manual para o intercâmbio com o além. O que é isso? Traz ao mundo a chave pelo qual conseguiu ele, então, codificar as mensagens dos Espíritos. É relativo à parte experimental e científica. Estava aberto a forma como Kardec usou cientificamente para conseguir receber aquelas informações. Qualquer cientista da época podia tentar, e tentaram. Só não foram além porque foram cerceados. William Krug, na Inglaterra, foi um cara que criou praticamente a televisão que nós temos hoje. Um cara fantástico. Parou porque viu que toda a fama que ele tinha como cientista poderia vir abaixo. Kardec não teve muito. Então, nós a partir daí, nós passamos a ter o segundo ponto da doutrina espírita. Tínhamos a filosofia e agora temos a ciência. E esse é o segundo ponto interessante. E olha só o que o próprio Kardec diz. Apliquei a essa nova ciência, ele já chama de ciência, ele já não chama mais de filosofia, nem de doutrina. Como até então eu tinha feito, o método da experimentação. Nunca formulei teorias pré-concebidas. Observava atentamente, comparava, deduzia as consequências. Dos efeitos, procurava remontar as causas pela dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo como válida uma explicação, senão quando ela podia resolver todas as dificuldades em questão. Ciência, método empírico, que é o que os cientistas cobram. Isso Kardec fez. Então o Espiritismo já é, a partir de agora, uma ciência. E lá na Gênesis, que é o quarto livro de codificação, 1868, diz assim, o que os Espíritos estão falando aqui: o Espiritismo e a ciência se complementam reciprocamente. A ciência sem o Espiritismo se acha impossibilitada de explicar certos fenômenos, só pelas leis da matéria. Ou seja, a ciência precisa do Espiritismo. E o Espiritismo sem ciência faltaria apoio e comprovação. Até agora, gente, 1850, até agora nada, nenhum ponto a ciência, com o avanço que teve, conseguiu desmentir qualquer coisa que foi dito. É ou não é? Isso a gente tem que abrir um pouco o olho, porque senão que a coisa não está ruim, está certo. Existe um ditado chinês, um ditado zen, que fala o seguinte: o dedo aponta a lua. O sábio vê a lua. O tolo vê só o dedo. O que vocês estão vendo? Depois dessa, vou dizer que é a lua, né? Porque não perguntou antes. Ou seja, gente, não adianta você ficar só na ciência, só na matéria, só no dedo. Senão você não consegue enxergar o que tem depois. Para isso é necessário ter fé. Então, ciência sem fé, é o que o Kardec falou. Ciência sem espiritismo é mundo. Você não avança. É necessário ter fé. Os homens criaram coisas magníficas, baseadas na fé. Quem vocês acreditariam que nós estávamos falando de um celular sem fio, em qualquer lugar do mundo, em qualquer canto? Isso é fé. Você nem sabe como funciona, mas tem fé. Não é verdade? Ciência. Mas Richard Simonetti fala muito bem sobre a fé, e agora eu vou terminar falando sobre a fé. Existem dois tipos de fé, dois tipos. A primeira fé
É a fé com confiança absoluta em alguém ou em alguma coisa. É fé como crença. Tá? Ou seja, representa a adesão do sentimento e não da razão. É a fé cega. Tipo assim, eu acredito em Deus. Bom, pode acabar o mundo, mas Deus vai arrumar o lugar para mim. Não interessa como. Eu não estou perguntando como. Eu só acredito que isso vai acontecer. Isso é fé cega. Entendeu? Outro exemplo. Quem aqui já fez cirurgia com anestesia geral? Fizeram? Já, né? A fé que você tem no médico naquele momento que você está sendo levado naquela maquinha do centro cirúrgico, quase pelado. Qual é a fé que você tem? Só do sentimento. Você sabe alguma coisa que ele ensina? Você sabe alguma coisa que ele vai fazer em você? Não. Você acredita que ele é bom e vai resolver o problema, porque depois você vai apagar. Deus. É só por Deus para acordar. Isso é fé cega. Você tem. E ela é importantíssima. Ela é importantíssima para nós até o momento que nós estamos hoje. Porque não necessita de compreensão. Existe um estudo da Sociedade Mundial de Medicina que diz que um remédio, 45% dele é efeito placebo. Sabe o que é efeito placebo, né? Se você não acreditar que ele vai melhorar você, acabou. 45% você já perdeu o efeito do remédio. Isso é fé. É o que Jesus fazia. Segue. A tua fé te curou. Ele não explicava o que ele fez, ele simplesmente dizia que a fé curou. Essa é fé cega. Essa é a fé cega. Um exemplo de fé cega é dogma. Eu trouxe isso aqui de um site católico, tá? Mas eu não tenho interesse nenhum em criticar ninguém, eu só estou fazendo comparações. Um dogma é uma fé cega. O que é um dogma? Está lá no site católico. Um dogma é uma verdade absoluta, definitiva, imutável, infalível, inquestionável e absolutamente segura, sobre o qual não pode pairar nenhuma dúvida. Meu Deus do céu! Ou seja, é a verdade, de qualquer forma. Uma vez proclamado solenemente, nenhum dogma pode ser revogado ou negado, nem mesmo pelo Papa ou por decisão conciliar. E agora vem a parte importante. Por isso, os dogmas constituem a base inalterável da doutrina católica. E qualquer católico é obrigado a aderir, aceitar e acreditar nos dogmas de uma maneira ou outra. Obrigado. Você não sabe nem o que é um dogma. Tá? A Santíssima Trindade, Deus, Jesus e o Espírito Santo são a mesma pessoa, é o mesmo jeito. Como? Não interessa. É dogma. Entenderam? E você tem que acreditar. Se você não acreditar nisso, acaba o quê? Acaba a base. A base, onde é que está a base? A base, se você não acreditar nisso, você não tem base para seguir a religião. Entenderam? Consagração, virgindade de Maria, tudo isso são dogmas que tem que acreditar. Senão você não segue dentro do rito. E aí vai, posso citar vários. Mas não me interessa no momento. O que me interessa é que a gente tem interesse em ter isso aqui. E a doutrina espírita é um pouquinho diferente. A doutrina espírita tem o segundo tipo de fé. Esse que Kardec queria. Essa era a ideia de Kardec. Entenderam? É a fé como sinônimo de sabedoria, conhecimento. É uma fé que representa a adesão da razão e não do sentimento. É uma fé racional. Há necessidade de conhecimento e compreensão. E existe um detalhe, essa fé, gente, quanto mais esclarecido, mais culto e educado é a pessoa, e educado não quero dizer, não é educado de família, é educado de conhecimento, tem mais conhecimento. Maior a exigência quanto aos princípios da sua fé. Certo? Maior a exigência de racionalidade. Essa é a proposta espírita. Essa é a proposta espírita. E Kardec coloca isso no Livro dos Espíritos. A fé necessita de uma base. A base católica é dogma. Você tem que acreditar. Tem que, é fé cega. A base espírita, essa base é perfeitamente compreensão daquilo em que se deve crer. Se você quer ser espírita, vou dizer uma coisa só. Se você quer continuar dentro da doutrina espírita, você tem que entender o que você está acreditando. Senão você vai fazer exatamente o que você falou. Está pulando, né?
Porque aqui você tem que ler e compreender. Por isso que é difícil as pessoas ficarem no espírito. Porque nós não gostamos ou não gostamos. A doutrina não quer deixar isso para vocês assim, jogado, como dogma. Se você tem alguma dúvida, pergunte, pesquise, você vai encontrar a solução. Tá? E olha só, para crer não basta ver, é necessário sobretudo compreender. É isso que Kardec fala. E agora, Kardec está profetizando. Olha só, olha o que ele diz. A fé cega não é mais deste... Isso no século XIX. Nós estamos no século XXI. E ele já disse que a fé cega já não era daquele século. E é por isso que esse pessoal está indo para a teologia. Entendeu? Nós precisamos mudar o nosso conceito sobre fé. Existe condição de fazer isso. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão. Fé e razão, as duas juntas. Em todas as épocas da humanidade, Evangelho segundo o Espiritismo. E o nosso Papa, amado Papa, cara fantástico, está dando aí, mudando completamente a visão que a gente podia ter dentro do catolicismo, dentro das religiões. Agora fez um pacto junto com a ortodoxa aí, né? Para que volte novamente a ter os mesmos condições. Gente, show de bola, esse papo é fantástico, né? Por mais que o Chico já tinha dito no livro que ia aparecer esse papo, ia aparecer, está aí, deu para todo mundo. Tá? Ele disse uma coisa esses dias atrás, falando sobre a teoria do Big Bang, né, a formação do universo, e falando sobre a evolução das espécies. Olha o que ele disse. Quando lemos a história da criação em Gênesis, corremos o risco de imaginar que Deus era um mágico. E é verdade. A gente acha que Deus era mágico, não é verdade? Não parece que um homem todo poderoso fazendo assim, assim, criando, não é assim? Mas não é isso que nós temos na ideia ainda, porque nós já trazemos essa coisa, nós temos isso na ideia, né? Mágico, né? Como uma varinha mágica, que é capaz de fazer tudo, disse o Papa Francisco. Mas não é assim. Ele criou os seres e os deixou se desenvolver de acordo com as leis internas que ele deu para que pudessem se desenvolver, para que eles atinjam a maturidade. Já sobre a teoria da evolução, o Papa Francisco disse: a evolução da natureza não é compatível com a noção de criação, incompatível, desculpa, com a noção de criação, porque a evolução pressupõe a criação de seres que evoluem. Parece que ele leu o livro dos Espíritos, o livro número 2, que está falando sobre o Espírito, sobre a criação dos Espíritos e a evolução. É assim que funciona. Os Espíritos são criados, eles não evoluem. O Espírito, ele é criado. Ele evolui à medida que ele vai ocupando corpos que evoluem. E ele precisa de cada vez mais corpos em evolução. Por isso nós passamos pelo mineral, passamos pelo vegetal, passamos pelo animal. Estamos passando pelo reino nominal e o nosso destino é o reino angelical. E vamos ser luz, não mais corpo físico. Esse é o nosso papo. Falando exatamente o que Kardec falou em 1850 e disse que era ciência. E disse que era Deus. Ele não disse que era religião. E aí nós temos mais uma situação, já que nós provamos que o Livro dos Espíritos realmente é correto, está dentro de uma base científica e filosófica, tem uma pergunta lá, 651, em que Kardec pergunta aos Espíritos: houve povos desprovidos de todo sentimento de adoração? O que ele está perguntando aí? Veja só. E às vezes tem que ler a resposta para entender a pergunta, né? Muitas vezes a gente faz isso na vida dos Espíritos. Ele está perguntando se existiu em algum lugar nesse nosso universo imaginário um planeta, uma civilização que evoluiu sem acreditar em Deus. É isso que ele está perguntando. Olha só o que os Espíritos respondem. Não. Porque jamais houve povos ateus. Todos compreendem que há acima deles um ser consciente. É por isso que os religiosos sempre são a maioria e sempre vão ser. Não interessa o que aconteça. Nós sabemos que existe um ser maior. Tá? Eu tive uma professora que dizia assim que
todo ateu, quando o avião está caindo, gritar, ai meu Deus. Porque todas as pessoas têm consciência impressa do ser essencial, então não tem como a pessoa não ter fé em nada. Voltaire, meus amigos, uma falsa ciência gera ateus, mas a verdadeira ciência leva os homens a se curvar diante da divindade. Querem mais? Einstein. Quanto mais me aprofundo na ciência, mais me aproximo de Deus. Ele sabe, é inexplicável. Foi o primeiro cara em falar de dobra no universo. E hoje as ficções científicas falam de dobra para cima e para baixo. A única forma de você viajar, conseguir passar por uma velocidade X é na dobra do universo. Existe dobra. Coisa que nós nem tinha ideia. Chico Xavier, conseguir fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei com todos os valores da razão. Isso é adquirir fé. Falar que eu sei. Eu sei que existe reencarnação. Eu não acredito em reencarnação. Eu sei que existe. Porque à medida que eu sei que existe a reencarnação, eu vou cuidar para mim, no meu planeta, porque eu vou voltar aí. E eu vou voltar junto com meu filho, com meu pai, com minha família, com meus amigos. E eu também quero bem eles, por isso eu vou cuidar de todos vocês. Isso é acreditar, não é mais acreditar, isso é saber, gente. Saber que isso existe. Saber que existe lei de causa e efeito, saber, esquecer essa coisa de crença. A crença não é mais desse século. Não é mais. E aí é o seguinte, gente, o Espiritismo, para nós empacotar isso aí que já está passando da hora. Não se preocupe. O Espiritismo, ele nos convida a esse novo tempo, a essa nova era, gente, a essa nova religiosidade. Sem dogmas, sem rituais, sem templos de adoração. Respostas. É isso que nós queremos, não é? Respostas, gente, claras, lúcidas. Sabendo que existe um Deus Todo-Poderoso. Esse Deus é desse universo inteiro imaginável que eu não tenho nem noção. Mas Ele é um Deus, Ele respeita o teu livre-arbítrio. Ele respeita a tua decisão. Se você quer continuar acreditando naquele Deus tribal ou não acreditando nele, não tem problema. Ele espera. Você vai evoluir. Você vai sentir Ele dentro de você. Nem que seja por dor. Tem uma passagem no livro Vinha de Luz, que o Emmanuel fala o seguinte: a abelha se alimenta de mel, mas o urubu come carniça. Se você quer continuar se alimentando de carniça, fique à vontade. Mas se você quer realmente se alimentar de mel, o Espírito está te fazendo. Você precisa se renovar. Renovar. Esse é o convite. Renovação. Você não está satisfeito com esse teu corpo velho aí, cansado, doente? Não se preocupa não. Você vai ganhar um novinho, né? Toma perna. Muito melhor, muito mais aprimorado, porque já vai receber esse espírito que já teve essa vivência. Então você vai receber um corpo muito melhor. Você não está satisfeito com a família de vocês? Você vai vir com a Fique tranquilo. Você vai ganhar uma nova família. Isso com as mesmas Com as pessoas. mesmas pessoas. Ou é quem é filho é pai, quem é pai é filho, só troca os Com as papéis. personagens diferentes. Exatamente. É isso aí. Aquele filho rebelde vai nascer como pai. Para ver como é difícil você educar um filho. Já era. Já era, né, cara? É isso aí. O pai arrogante, o pai egoísta, irresponsável, vai nascer como filho. Sempre. Para ver como é difícil você viver nesse mundo sem ter a segurança, sem ter o amor. Isso que nós vamos ver. Isso é renovação. E nós temos que entender que nós somos dono do nosso futuro. Nós somos responsáveis pelo nosso amanhã. É nós que fazemos o nosso amanhã. Não é Deus. Nós temos que parar de mendigar a Deus. Nós temos que buscar as nossas decisões.
Os espíritos nessa renovação que está acontecendo, que estão chegando aí, são espíritos já muito mais preocupados com o outro. Quem está nascendo em Tarópolis, e se você tem esse sentimento de preocupação com os outros, você já faz parte disso. Nós vamos nos preocupar com todos os itaropolenses. Eu vou me preocupar com todos os itaropolenses, com a felicidade deles. Mas tem uma coisa boa também. Todos os itaropolenses vão estar preocupados comigo, com a minha felicidade. Entenderam? Isso é amor, gente. Isso é o que Jesus pedia como amor. Amor em movimento. Isso é Deus, dentro de nós. Então, quando o filho de vocês perguntar um dia para vocês o que é Deus, responda que é amor. E se ele perguntar como, exemplo. André Luiz fala no livro Breves da Vida Eterna. Ele diz: amor e sabedoria, razão e fé. Amor e sabedoria. Essa é a religião cósmica do futuro. Essa é a nossa religião. Muito obrigado.